Então, acho que antes de mais nada, né, a gente tem diversos professores aqui que possivelmente nem todos os alunos conhecem. Então, começando, cada um só falar o seu nome rapidinho e o que faz no Elite para a gente poder dar uma orientada para os alunos poderem conhecer um pouco de vocês. Beleza? Então, começando, o primeiro que está aqui do meu lado na tela, Paulo Henrique, se apresenta aí. De onde é que você é? O que você faz? De onde, qual unidade você dá aula? Fala aí. Boa noite, meus amigos, queridos professores, Júlio, queridos alunos aí que estão nos assistindo. Primeiramente, queria agradecer o convite pelo debate aqui. Sempre importante estar conversando, é sempre importante estar também esclarecendo dúvidas, é importante também expor, ainda mais nesse momento de transição da sociedade, algumas ideias. Compartilhar ideias, né? É sempre importante. Bom, eu sou o professor Paulo Henrique, no caso, né, carinhosamente, eu prefiro pensar assim, o pessoal me conhece como Netinho, então deixa assim do jeito que está. Sou professor de Geografia, atualmente eu trabalho aqui no Elite, nas unidades de Santa Cruz e Campo Grande, então mais no oeste. Também trabalho no público, né? Trabalho na Prefeitura do Rio, na Prefeitura de Seropédica, que me permite conhecer os dois lados, né? O lado do privado e o lado público, que é importante até mesmo aqui no nosso debate. E assim, também vim aí de uma outra carreira, né, da segurança pública e também, como você sabe, né, Júlio, também a gente vem aí de uma longa bagagem musical, né? Uma longa bagagem musical. Então é isso, tá? Um prazer aqui estar com vocês. E aí, Camila, a próxima que aparece aqui na minha lista. Estou seguindo a ordem que está aparecendo na minha frente, gente. Tá? Olá, boa noite. Minha querida. Muitos não me conhecem, né? Mas Joycezinha de épocas passadas. Me chamo Camila, atualmente eu sou assistente de coordenação de Madureira 2, né? Já estou lá na unidade já fazem 2 anos. Na verdade, a minha passagem no Elite, eu já tive na unidade há 4 anos atrás, né? Também na coordenação. E aí tive o prazer de conseguir retornar, né? Venho de uma outra experiência fora, mas fui criada no meio da educação, gosto muito do que eu faço, e a minha trajetória é muito curta, né? Muito, assim, só dentro da escola mesmo, mas com bastante... Na verdade, o meu conhecimento de cultura negra é mais externo, né? Da minha casa, minhas referências e os programas que eu consegui fazer até hoje. Valeu, Camila. Daqui a pouco a gente volta nas perguntas. Vamos lá, agora avançar para a próxima se apresentar. Cassinha, você que está aparecendo aqui na minha próxima. Sua vez. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Cássia e com certeza a maioria dos alunos que estão aqui não me conhecem. Eu sou professora do 1º ano, no Elite Taquara. Estou no Elite já há 4 anos, né? No Fundamental 1, sempre. E é isso. Vamos debater esse tema que é bem importante para todo mundo e principalmente para os meus pequenos, né? Afinal de contas, é de pequeno que se aprende muita coisa. Então, eu tento mostrar para eles desde pequeno. Então, a gente vai debater um tema bem importante. O desafio, inclusive, é totalmente diferente, né? Então, bacana. Bom, aí, o próximo está aparecendo aqui para mim de cara. Joyce, por favor. Acho que a maioria já deve te conhecer, mas mesmo assim, apresente-se. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Joyce Azeredo, professora de língua portuguesa, redação, literatura. Trabalho com ensino médio, né? Trabalho também com pré-ESG, biomédicas, turmas pré-militares. Já trabalhei há alguns anos aí no Fundamental 2. Estou coordenadora de literatura do ensino médio, Enem, primeira e segunda série. Estou na casa aí já há 12 anos
né, trabalhando com os alunos do Elite, vendo meus meninos crescerem, se formarem e até voltarem para trabalhar comigo nessa casa tão querida que é a Rede Elite de Ensino. É isso. Vou deixar para falar mais depois. Beleza. Aí o próximo que está aparecendo aqui é o Lancaster. Meu querido, é contigo mesmo. Olá, gente, boa noite a todos. Meu nome é Henrique Lancaster, conheço alguns. Cássia, minha querida, que saudade de ti. Júlio, vários aí que eu conheço. Bom, meu nome é Henrique, eu sou professor de História da Arte e de Palco Elite. Eu tenho as duas graduações, tanto em História da Arte quanto em Teatro. Sou formado pela Unirio e pela Cândido Mendes. Eu trabalho no Elite há 6 anos. 6 anos. Já dei aula na Taquara. Eu moro na Taquara, na verdade. E hoje eu trabalho em Bangu, Campo Grande, 1 e 2, Norte Shopping e mais onde? Esqueci onde mais. Enfim, então eu trabalho em alguns lugares. E é um prazerzaço estar aqui falando com vocês nesse tema que é tão atual e que, infelizmente, a gente ainda vai ter que falar muitas vezes, né? Seria muito bom que hoje fosse a última vez no Brasil que se falasse sobre isso, que tudo fosse resolvido, mas a gente ainda vai falar muito e é bom estar aqui, é bom fazer parte de um grupo que se interessa em falar e, mais ainda, que se interessa em ouvir. Então, é bom estar aqui com vocês, tanto professores que vão falar, quanto alunos que vão ouvir, e essa troca é sempre muito importante para a gente. Estamos juntos. E aí, Daiane, minha querida amiga, próxima, se apresente. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos, né, alunos, professores, pessoal da coordenação. Meu nome é Daiane Conceição Silva, eu sou professora de Química, já trabalho há 6 anos como professora na Elite, antes também trabalhei como monitora, e estou muito feliz mesmo por esse momento, né? Essa oportunidade da gente conversar sobre esse assunto, que é muito importante, que norteia a minha vida, sempre norteou a minha vida inteira, sempre fez parte da minha vida, e é muito importante a gente falar sobre esse tema, a gente trocar experiências, né? E ouvir. É isso. Beleza. Então, agora, peraí, o próximo que apareceu, Valentim. Cadê? Valentim, cadê você? Foi mal. Costume de aula, esqueci que o microfone estava desligado. Boa noite a todos e a todas, né? Agradeço ao convite, né, da unidade, a partir do Júlio, né? Fico bastante contente, né, em estar dividindo esse espaço com pessoas que são tão bacanas, são alguns que eu tive a oportunidade e tenho ainda de dividir sala de professores, é algo que me deixa muito feliz, né? Debater o tema debater o tema que a gente está se propondo hoje não é das nossas tarefas cotidianas mais saudáveis e mais deliciosas, mas ele é extremamente importante, né? Eu sou professor de História, formado há 10 mais ou menos isso. Estou nessa casa aí de 10, 11 anos, já não me lembro mais, vou começar a mentir também o tempo de carreira, né, para poder mentir idade também. Estou na Elite há 3 anos, atuo nas unidades Tijuca, Santa Cruz e Campo Grande, fico até perdido de tanta que é. E vamos que vamos, fico muito feliz. Peço desculpas pela iluminação, né, que minha casa está um pouco desorganizada devido à chegada da minha filha, e eu tenho a sensação que ela nunca mais vai ficar organizada. Mas tudo bem. Obrigado. Por aí, cara. Acho que não vai ficar mais mesmo, não. Hein? Falta o Júlio César, cara. Cadê Júlio César? Irmão, nunca mais, irmão. Já era. Cadê Opa, vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Sim, Júlio. Perfeito. Então,
Eu sou o professor Júlio César, trabalho no Sistema Elite de Ensino há 7 anos, leciono literatura, língua portuguesa e redação na instituição e atualmente trabalho nas unidades de Nova Iguaçu e São João de Meriti no segmento militar. Além do Sistema Elite de Ensino, atuo também na Prefeitura de São Gonçalo, assim como o nosso amigo Paulo Henrique, o Netinho, né? Eu também passei a ter um olhar mais crítico, né, em relação à desigualdade a partir da educação, né? E esse conhecimento, essa experiência, né, que a gente constrói no ensino público é muito importante e é muito esclarecedora, né, para momentos como esse, que é o momento do nosso debate. Também trabalho no pré-vestibular social desde 2007 e sou cofundador de um projeto social, né, de um pré-vestibular social chamado Paulo Freire, né, que fica no município de Belfor Roxo, né, na Baixada Fluminense, no bairro Lote 15, né? Bairro esse que futuramente me gerará algumas narrativas, né, do mundo ficcional, mas enfim, isso daí eu deixo para falar em outro momento. Beleza? Então, vamos debater aí esse tema, né, da melhor maneira possível. Isso aí, Julião. Gente, então começando oficialmente, agora todo mundo apresentado, todo mundo conhecido já, então a gente pode começar a falar com esses monstros que eu tive o prazer de ter amizade, tive o prazer de chamar para participar e que aceitaram. Então, começando, a primeira pergunta que eu queria fazer para todos vocês o que motivou vocês a entrar para a área da educação? Seja como coordenadora, seja professora do Fundamental 1, seja professor do ensino médio, Fundamental 2, enfim, educação em geral. E aí, pode começar, Júlio. Você acabou de falar, aproveita e já emenda logo nessa resposta. Show de bola. Bem, o que me motivou, né, a ser professor foi o fato de eu sempre, né, ter gostado de língua portuguesa desde muito cedo, né? Eu sempre gostei ali de estudar as regras, né, a gramática, porque eu vim de um ensino em que a gramática nos anos 90 era muito enfatizada. Eu me lembro de que eu gostava muito daquele comercial do Big Mac, do professor Pasquale, né? A galera que nasceu no início da década de 80 e no final da década de 70 se lembra, né, com nitidez desse comercial, né? O professor Pasquale chegava lá, dava dicas de colocação, de concordância. Então, sempre gostei de língua portuguesa, né? E depois de um tempo, eu comecei a despertar uma admiração pelos meus professores, né? E via que o magistério era um trabalho muito bonito. E sempre gostei muito de explicar, né, as matérias para os meus amigos. E aí alguns professores começaram a ver aquilo e falar assim: poxa, Júlio, você seria um excelente professor, né, se você investisse na carreira. E aí eu comecei, né, a pensar nessa possibilidade. Terminei o ensino médio no início dos anos 2000, fui trabalhar numa empresa óptica, né? Fiquei por um tempo, aí depois eu pensei assim, poxa, eu tenho que fazer uma faculdade. Aí, como sempre tive afinidade com língua portuguesa, entrei para o curso de letras, né? Fiz licenciatura plena e comecei a lecionar no pré-vestibular comunitário, né? E à época também eu tinha feito um curso preparatório, né? Eu já fui aluno de pré-militar e eu via os professores de curso dando aula, né? Eu achava muito bacana a didática deles, né? Eu, caramba, quero ser professor de cursinho também, né? E isso também me impulsionou para o magistério, né? Foi isso. E aí, indo de letra para letra, Joyce, na educação, o que te fez, o que te motivou a entrar e se dedicar tanto a essa carreira, que eu sei que você você, assim como o Júlio, vocês engolem livro, né? Vocês não só estudam, vocês engolem o livro, né? Então, e aí aproveita e já fala o que se alguém te inspirou
Uhum. No meu caso, para os alunos que já estudaram comigo, que conviveram comigo, e os colegas que também me conhecem de perto, né, sabem que eu sou uma nerd que não tem cara de nerd. Nunca tive, né? Meus colegas no colégio sempre zoavam. A Joyce está zoando, está batendo papo, mas ela, quando a pessoa manda falar, ela para e ela tira 10. Eu era muito estudiosa, sempre fui. Porque os meus pais sempre trabalharam fora. Eu venho de família de origem pobre mesmo, né? Não cheguei a morar em comunidade. Até meus 15 anos de idade eu morei numa comunidade. E meu pai e a mãe sempre incentivaram muito o estudo. E eles sempre diziam que eu só ia conseguir mudança, né, se eu estudasse. Não teria outro caminho, porque nós não nascemos em berço de ouro, como as pessoas falavam antigamente. Então, eu sempre fui muito estudiosa e eu me recusava a tirar notas baixas em qualquer matéria, justamente porque eu achava que todo o esforço que minha mãe fazia para me manter estudando, né, deveria ser levado em consideração, e eu me culpava muito quando eu tinha uma nota um pouco mais baixa, indigo vermelha. A minha primeira nota vermelha veio na universidade, na UERJ, quando eu fazia letras. E eu tive algumas professoras, né, coincidentemente ao nosso tema aí, né, eu tive professoras negras que eu achei mulheres maravilhosas, assim. Eu tive uma professora de educação física que, na verdade, ela encontrava 3 barreiras para ela, né? Além de ser mulher, ela era negra e era homossexual. Então, eu via o empenho dela em dar o melhor de si durante as aulas, e ainda assim tinha alguns alunos que implicavam muito com essa professora, faziam chacota, né? E eu não gostava daquilo. Eu sempre fui muito contra a qualquer tipo de brincadeira mais ofensiva, né, em relação a colegas, a professores, funcionários. Eu sempre fui muito chata em relação a isso. E um pouquinho mais velha, eu tive aula também com uma outra professora negra que levou o filho para o colégio. Ela tinha bolsa para o filho no colégio que eu estudava, e de fundamental ainda, né? Quando eu estava na 4ª série, que agora é 5º ano, essa professora, ela me deu algumas orientações sobre postura, comportamento, que na época eu não sabia direito o que ela queria dizer com aquilo, mas eu seguia, né? Anos depois eu me relembrei algumas falas dela e comecei a entender o que ela estava tentando me ensinar ali, meio que nas entrelinhas, né? Porque no Fundamental 2, de CA a 4ª série, que agora é 5º ano, eu estudei no colégio particular, e depois da 5ª série, que agora é 6º ano, a 8ª série, eu também estudei no colégio particular pequenininho da minha rua, era um colégio grande, igual Elite, era pequenininho, de bairro, mas nesse outro colégio, essa professora na 4ª série, que agora é 5º ano, ela me deu algumas orientações e eu admirava muito essa professora, porque ela levava o filho para o colégio e o filho dela, às vezes, assistia a aula num turno e ficava com a gente no outro, dentro de sala, e ela não tinha com quem deixar, e eu acompanhava um pouco aquilo. Mais à frente, no nono ano agora, que mudou tudo, né? Na minha época era a 8ª série, agora é 9º ano. Né? Quando eu estava no 9º ano atual de vocês, eu tive uma professora, Eli, uma professora de língua portuguesa. Essa segunda professora da 4ª série também era de português. E no 9º ano eu tinha uma professora de português que eu admirei muito. Essa mulher, para mim, ela foi assim, a inspiração para eu dar aula, porque eu ficava encantada com o quanto ela sabia as histórias. Ela dava aula de português e de literatura para a gente, e ela devorava livros. Quando ela explicava as histórias, ela sabia todas as histórias de cor e salteado. E ela fazia muitos concursos de poesia, de texto narrativo, e distribuía para a gente medalhas simbólicas, aquelas, sabe, amarelinhas com aquela correntinha azul, que a gente compra por R$1 em qualquer lugarzinho que vende esses brindezinhos para crianças. E ela fazia esses concursos e ela oferecia essas medalhas. E como eu admirava muito essa professora, eu me dedicava super aos concursos que ela fazia, e eu acabei colecionando medalhas dessa professora. E eu levei essa professora no meu coração para o médico. Quando eu fiz o vestibular, eu não tinha condições de pagar, eu passei no ensino médio num colégio estadual, que quase não tinha aula, e quando eu cheguei à 3ª série, eu nem sabia o que era um vestibular. Eu fui orientada a entrar num pré-vestibular comunitário, social, na época. Eu passei a aula ao um pré-vestibular comunitário, e os professores só recebiam dinheiro de passagem para dar. E estava completamente a aula.
né? Eu sempre vi a educação porta para eu sair, né? Até que eu não tivesse política na minha cabeça. Joyce, eu não sei se é problema da tua internet, mas tá cortando um pouquinho a tua voz, tá? Tá, pera, vou botar o 4G. E aí, quando... Melhorou, Júlio? Melhorou, pode concluir. E aí, quando eu cheguei ao pré-vestibular e vi esses professores se dedicando, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer isso também. Porque na minha época, eu não tinha quem me orientasse sobre carreiras, né? Então, as pessoas nas quais eu me inspirei, né, foram professores, eram as pessoas mais próximas. Para mim, eles eram exemplo de sucesso, né? E até hoje eu vejo que o magistério, para mim, né, estando entre professores, igual estamos aqui nessa live, né, eu admiro muito os meus colegas, admiro muito a luta de cada um deles, principalmente a dedicação que cada um tem, né, ao tentar dar o melhor a cada aula, né? E mesmo diante de todas as adversidades, né, eu sempre vi os professores lutando para darem o melhor para a gente. Eu acho que isso me estimula bastante. Sim. Bom, uma coisa que eu vi sobre que eu percebo, né, das nossas origens, e aqui eu conheço um pouquinho a história de cada um, pela amizade que eu tenho. Uma coisa que eu percebo é que todos nós tivemos uma origem razoavelmente humilde, né? E buscamos na educação uma forma, né? Porque a gente teve algum ícone. Fala com o Valentim. Tu teve também, meu irmão, alguma inspiração para você escolher educação? Fala. Cara, eu tive alguns poucos professores negros na minha trajetória do fundamental. Se eu não me engano, eu até citei isso numa live que eu fiz lá no canal Dr. Sócrates, né? Curtam lá, a escola que o Netinho trabalha, canal no YouTube, Dr. Sócrates. Netinho me pagou um dinheiro para me fazer o jabá, tá, galera? Só para ficar bem conhecido aqui. Mas eu citei, né, que o professor, curiosamente, é um colega nosso, que é o Paulo Eduardo. Né? Eu me lembro bem das minhas aulas com ele, ainda no fundamental, né? Eu estava no 7º ano, né? Atual 8º ano, 7ª série, né? E foi a primeira vez que eu me deparei com um homem intelectual negro. Né? Eu tinha uma professora de língua portuguesa na escola, professora Georgina, também foram meus 2 únicos professores negros durante todo o fundamental, e me marcou aquela figura, né, masculino, né? Quando a gente fala muito da representatividade de enegrecer e empretecer os espaços, é muito disso. Né? Hoje eu me sinto muito feliz, por exemplo, quando eu chego no colégio como elite e eu tenho colegas de trabalho, como o João Rafael, que chegou há pouco tempo, a Dai e tantos outros, que usam seus corpos, né, que é o nosso primeiro discurso. E aí no ensino médio, eu tive um segundo professor, que até hoje é meu amigo, né, pessoal, que é o Alexandre Nascimento, né, um militante do movimento negro brasileiro, e eu lembro que ele sempre tinha um olhar um pouco diferente, né, um pouco mais aproximado. Conhece ele, Netinho? E ele me ajudou muito, né, nesse processo de escolha. Né? Eu sempre tive o prazer de conhecê-lo. É um grandiosíssimo amigo, né, um entusiasta dos pré-vestibulares comunitários, e é incrível, né, o Alexandre Nascimento, como ele tem uma presença marcante na minha vida, que primeiro Copene que eu fui, né, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, né, eu fiz questão de apresentar no GT no qual ele coordena, né, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade de História, ele me chamou assim no canto da escola, assim, me chamou no estacionamento, eu não imaginava o que ele ia fazer, o que ele ia me dar, e aí ele me deu uma série de cadernos do CEAP, né, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, fundadas pelo Babá Ivanildo dos Santos. E ele me deu aquilo, eu tenho aquilo até hoje, assim, eu tenho todos os cadernos, eu uso, às vezes quando eu tenho dúvidas. É bem simples, né, mas foi o meu primeiro material afro-referenciado que eu tive. E veio das mãos de um professor que, inclusive, assinou meu diploma. Então, acho que esses incentivos que ele ia dando de forma direta e indireta me fez querer estar na educação. E me fez entender a educação como um lugar
de transformação do outro. Né? Embora todas as mazelas, eu detesto romantizar a educação, né? Romantizar os problemas, mas ela ainda é um processo de transformação. Pois é, curiosamente vocês falando sobre fundamental e professores, eu estou pensando aqui, fazendo uma rápida reflexão. Eu estudei num colégio que não existe mais aqui perto, chamado Nossa Senhora da Piedade, e nesse colégio eu não tive nenhum professor negro na minha formação do ensino fundamental. No ensino médio eu tive, acho que 2, 3, e não me recordo de pelo menos 2 deles se identificarem como. Inclusive eu lembro de uma falando, se reverenciando a outro negro como se ela não fosse negra. Né? Curiosamente, falando de fundamental, Cássia, fundamental é contigo, querida. Qual foi tua inspiração? É comigo. Professora? Quem te inspirou? Quem te fez? Então, eu tive uma professora, o nome dela era Selma Fonseca, e eu sempre fui uma pessoa que uma criança que gostava muito de brincar, de ensinar, né? Sempre fazia isso, juntava os primos, colocava sentado e a professora era eu, né? Até a apresentação de Dia dos Pais eu fazia, apresentação de Dia das Mães, com os primos e botava a família para participar, né? Então eu sempre tive esse gosto por ensinar, né? Até que na 4ª série eu conheci a professora Selma Fonseca Brandão, não esqueço nunca, ela faz parte da minha vida até hoje, faço questão de tê-la perto de mim, até ideias quando eu tenho, eu passo para ela, pergunto, então muita coisa que eu faço com os meus alunos, eu aprendi com ela, coisas que eu faço com os meus alunos, ela fez comigo há um tempo atrás, então eu digo que ela me inspirou muito a ser a profissional que eu sou hoje, né? Se eu sou quem eu sou hoje, eu agradeço a professora Selma. E também não tive professores negros, nenhum, né? Não tive professores negros, o que é muito triste, né? Porque eu acho que deveríamos ter mais, deveríamos ser mais representados, né? Aqui no Elite até vejo bastante colegas negros, né? Mas como aluna nunca tive esse prazer, né? Mas, enfim, a professora Selma foi quem me inspirou bastante e o que ela foi para mim, eu tento ser para os meus pequenos. Ai, gente, não consigo falar alunos porque são meus pequenos, tá? Então, é assim que eu lido, é assim que eu chamo e eu tento ser para eles o que ela foi para mim, né? A minha maior inspiração foi ela. Então, eu não consigo ser diferente. A tia Cássia é essa daqui. É isso. Falando de tia Cássia, vou chamar uma pessoa que eu também devo me referir como tia, né? Afinal, é minha tia, trabalho na unidade dela, ela me coordena. Então, Camila, é contigo mesmo. Fala aí. Tia, o que é isso? Eu falo para não, olha. não falar a idade. Ninguém sabe a minha idade, posso falar. Tá certo. Pode ser. Eternamente tia. Mediante as informações que vocês já trouxeram pra gente, né? Eu posso dizer para vocês que eu sou privilegiada, tá? Porque a minha maior referência de educação vem de dentro da minha casa, né? Eu sou filha de um físico por formação, né? Meu pai. Um dia, todo mundo que me conhece tem interesse em conhecer meu pai, porque ele é absurdo. Não posso falar um palavrão aqui. E eu sempre tive muita informação sobre a questão da negritude, né? Do ser negro, da consciência racial. Isso sempre foi muito aberto e muito latente na minha casa, né? E por coincidência ou não, eu estudei numa escola de jardim, mas a única escola que eu estudei durante 8 anos foi o Colégio Souza Marques, que eu moro aqui em Madureira mesmo, né? Então é próximo à minha casa, que também ele é um colégio criado por um negro, né? Que é o José de Souza Marques, e a direção da Souza Marques é negra. Então, eu estudei lá durante 8 anos da minha vida, né? Então, tive contato sempre, mas contar negros em ambiente, para mim, é algo muito comum, né? Mas não me recordo dessa questão de não vi negro na sala, não vi negro como meu professor, porque
isso sempre foi muito acessível, né? E quando eu saí de Rosa Marques, eu fui para a escola técnica, né? Porque meu pai é técnico, então, como família negra, a gente sabe que a gente tem que se formar, correr atrás e estudar para ter o estudo, que é o que ninguém tira da gente, né? Então, fui para fazer um pré-técnico para escolas técnicas e fui estudar no Martins de Madureira, e eu tive o prazer de ter um professor de português como o Walter, que vocês devem conhecer, que hoje dá aula para o militar. Conheço o Walter desde 2000, foi meu professor de português, e sempre tive, nunca foi um problema, entendeu? Nunca foi um problema a questão de acesso à informação, à cultura negra, por ter uma referência muito latente, né? E sempre ter contato com isso, né? Na verdade, minhas grandes inspirações são negras, minhas maiores referências são negras, porque eu venho desse ambiente. Isso sempre foi muito latente, muito aberto dentro da minha casa. Então, assim eu concluí, na verdade, fui estudar na UFRJ, né? Na IFRJ, na época era antiga ETFEC, né? Cefet de Química. E quando eu terminei, que eu fui para fazer o vestibular, né? Primeiro vestibular foi para matemática, né? Porque meu pai é professor de física, eu tenho uma irmã química, vamos estudar matemática, todo mundo aqui na minha casa de exatas, né? E aí eu tive alguns percalços, né? Eu não cheguei a concluir a universidade, né? Eu perdi minha mãe já no nível superior, e o que me fez também entrar no mercado de trabalho e querer outras coisas. E um pouco mais à frente eu consegui a oportunidade de vir trabalhar no Elite. Né, vim trabalhar no Elite, fiquei um tempo fora da universidade, né? Participei até de alguns coletivos dentro da faculdade, mas me mantive afastada. E aí, novamente, essa percepção de eu tenho a necessidade de promover alguma coisa em prol do social, em prol do coletivo, né? E eu achava que eu tinha que ter alguma formação nesse sentido. Então eu voltei, hoje eu sou uma exergiana, né? Agora eu estudo pedagogia, né? E estou próxima a essa questão da formação do ser humano, do educador, em transformar vidas, né? Que é um dos nossos lemas da nossa escola, e é uma das coisas que eu realmente incorporo, porque eu acho que isso vai ser a salvação das nossas vidas e das gerações futuras. Deixa eu... Agora, Lancaster, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro você que veio de uma carreira também artística, obviamente você foi para o lado da educação, mas você também teve representatividade. Você achou essa representatividade que te motivou a seguir isso, a seguir a carreira da educação? Eu acho que talvez na arte seja um pouco mais aberto, não? Olha, queridos, então, eu acho que eu vou meio que desmoronar um monte de coisa, várias coisas que eu ouvi e que eu acho lindo. Assim, é muito estranho, mas ninguém me motivou. Eu nunca fui da área artística. Alguns estão fazendo assim. É engraçado ver vocês nas câmeras como eles fizeram assim. Né? Como assim? Então... eu nunca fui da área artística. Acho que o Valentim sabe da minha história um pouquinho. Eu nunca fui da área artística. Eu sou da Baixada Fluminense, sou lá de Vilar do Estero, São João de Meriti. Eu, como todos vocês, ouvi que a única maneira, a única forma de alcançar alguma coisa, alcançar alguma mobilidade social, apesar de não ser com esse termo mobilidade social, né, mas alcançar alguma transformação, seria através da educação. A nossa geração, né, na verdade, apesar de que eu sou de uma geração, acho que antes de muitos de vocês, já sou meio tio, mas era isso. Só que além de educação, na minha época, eu já tenho 42 anos, tá, gente? Já estou indo para 43. Na minha época, além de educação, não poderia ser qualquer educação, não poderia ser qualquer faculdade, né? Eu fiz artes cênicas e jamais eu imaginei que eu iria fazer arte, eu ia fazer teatro. Não, isso aí, como assim teatro? Não, você precisa fazer uma graduação séria, uma graduação que sustente, que te coloque num terno. E eu sempre acreditei que eu era da área de exatas.
Sempre acreditei que eu era da área de exatas. É louco isso, né? Eu sempre acreditei que eu ia fazer matemática, no máximo ciências contábeis. Então, eu sou de uma época onde artes era horrível, tá? Eu sou professor de História da Arte, que odiava arte e odiava história. Desculpa, Júlio. Tá? Perdão. Tá? Mas você vai entender, principalmente porque era uma época onde história era decorar quem fez qual coisa em qual dia, mês e ano. Né? Provavelmente vários de vocês, professores, já tiveram questões na prova que começava com que dia, mês e ano. Patrícia, você odiava história, eu também, tá? E hoje eu sou apaixonado por história da arte, por entender. Eu acho que a história, e principalmente a arte, é uma ferramenta para entender o outro, sabe? Se a gente soubesse muito de história, nossa vida seria muito melhor. Mas, se vocês, como eu, tiveram questões na prova, que dia, mês e ano, que nome, e você tinha que saber o nome e o sobrenome de quem fez tal coisa em qual dia, e não importava o que ele fez e qual a importância do que ele fez. E a aula de arte era desenhe suas férias. Aí, ó, os sorrisos, já vi todo mundo passou pela tia louca que mandou desenhar suas férias. Queridos, vocês não tiveram aula de arte. Desculpa destruir a vida de vocês, a história de vocês, a infância de vocês. Vocês não tiveram aula de arte. Eu jamais mandei um aluno meu desenhar suas férias. Aquela casinha escrota com pé de maçã do lado. Desculpa. Jamais botei um aluno meu para fazer aquilo. Ainda mais quando você entende que aquele tipo de arquitetura é para que a neve caia, escorra e caia fora da parede, não gele a parede, e que você nunca viu no Rio de Janeiro um pé de maçã, porque não tem nada a ver com o teu clima, mas você é obrigado a desenhar um pé de maçã, que você põe chaminé, não tendo na sua casa lareira, porque a gente não tem clima para isso. Vocês desenharam uma casa europeia, desculpa destruir aí a infância de vocês, mas vocês passaram a vida inteira desenhando, no máximo, do Rio Grande do Sul, uma coisa meio Paraná, né? Então, eu não tinha... E o sol tinha que estar rindo, né? O sol sorria. O pássaro é um Vzinho. Então, por uma questão de identificação, eu jamais gostei disso. E eu era pós-graduado em fazer isso. Toda aula era só fazer isso, entregar a professora, que a tia pendurava num barbante com um pregador os desenhos bonitos, porque os desenhos bonitos, pintados com cores e com tintas, e eu não tinha isso. Iam para esse barbante lento que ela botava, e o meu ia para a gaveta, né? Porque eu sou de uma época onde o desenho bonito tinha um lugar. Não, Henrique, você pintou com preto de novo, Henrique? Porque era o que eu tinha, era um guache, aquele guachezinho que você tinha que passar água. Né? Aí, todo mundo balançando a cara, todo mundo usou esse guache. Hoje ele já vem líquido, né? A gente tinha que botar água para pintar, e era o que sobrava dos meus primos, que o preto sempre sobrava, né? A cor preta sempre sobra, até no guache. Enfim. E aí sobrava dos meus primos, e eu ganhava, né? Ganhava, enfim. Eu tinha aquele guache, eu tinha vários, eu pintava, era a cor que eu tinha. Eu não tinha glitter, como vários alunos tinham. Eu não tinha. Então, eu não era feliz na aula de artes. E provavelmente vários de vocês não eram felizes na aula de arte, porque não tinha a caneta tal que mudava a cor, que blá blá. Ô, Lancaster. Fala, querido. Deixa eu te interromper levemente. Desculpa, falei demais? Não. Só para fazer um link, como você falou. Tem um vídeo da Chimamanda, que é maravilhoso, que ela fala sobre justamente essa questão da representatividade, que ela, como negra, na infância dela, ela passou a infância dela inteira lendo sobre princesas loiras, de cabelo liso, tendo neve, e ela nunca tinha visto neve na vida, sem entender absolutamente nada do que era aquilo, né?
Então, é bem legal isso que você falou, que assim, é uma coisa tão simples, né? Mas, ao mesmo tempo, é tão importante, porque eu desenhava aquele cacete daquela casinha e eu não fazia ideia do que era aquilo, porque minha casa não parecia com aquilo, né? Enfim. E aí a gente vai numa exposição de arte e aquilo não está lá. E a gente, Júlio, assim, todos, né? Pensem o seguinte, a gente estuda arte há mais tempo que estuda português. A gente estuda arte há mais tempo que estuda matemática. A primeira coisa que a gente faz no primeiro dia na escolinha é a arte. A gente faz escultura, a gente pinta, a gente desenha, a gente dança, a gente canta a musiquinha da hora da merenda, da hora do... E aí depois vão falar, não, peraí, não, que agora a gente tem que estudar a matéria séria. A gente tem, né? E aí não, faz aquela casinha. Aula de hoje, desenho livre. Senhores, não existe desenho livre, não é aula. Desculpa, eu estou destruindo a infância de alguns. Da maioria, mas eu estudo história, eu estou acostumado com essa destruição. Sim, que bom. Sabe? Não existe, vamos hoje fazer matemática livre. Faz uma continha livre. História livre. Não existe isso. Sabe? É muito importante isso que você está falando. É bem legal a gente poder... E eu odiava desenhar as minhas férias todo ano. E eu não tinha feito nada nas férias. Eu fiquei em casa. Lá em Vilar dos Teles, São João de Meriti, eu fiquei em casa. Eu não fui a lugar nenhum. Não tinha dinheiro para ir ao cinema. Não tinha. Gente, eu nasci na década de 70. Eu sou velho. Então, eu não fui, eu não tinha nada para desenhar. Aí eu fazia, tá bom, pronto, terminei a aula de hoje. Então eu não gostava de arte, eu não gostava de história. Então foi uma virada para você quando você chegou. Foi. E quem fez, quem me deu a possibilidade de eu virar essa chave foi a minha mãe, semi-analfabeta, que é ex-moradora de rua. Eu passei para matemática na UFRJ, eu passei para ciências contábeis na UF, comecei a fazer ciências contábeis, porque eu passei bem, assim, primeiro semestre, comecei a fazer ciências contábeis na UF, e passei sem querer para artes cênicas na Unirio. E, assim, não é porque a Unirio é fácil, não, tá, gente? Não é. Quem sabe, a Unirio, em teatro, é a melhor do país, é a terceira melhor do mundo em teatro, em artes cênicas. É difícil a balde. E eu passei, e eu fui fazer cena, eu lembro que tinha as partes práticas que você tinha que fazer, e podia levar um ator para interpretar com você, e eu levei minha irmã, que sabia menos que eu, que era mais nova que eu, e foi lá fazer junto comigo. E eu fui de zoação. E passei, assim, passei, e comecei a fazer. Eu ia na Unirio, eu tinha um dia livre na semana, que eu não tinha UF. E eu só soube da Unirio depois, eu entrei para segundo semestre, falei, eu vou lá um dia lá, eu achei divertido. E eu cheguei no primeiro dia, tinha umas pessoas, não sei se vocês conhecem a Unirio, tem um jardim enorme lá na frente, e tinha umas pessoas em cima da árvore, os alunos estavam lá em cima falando umas coisas, e eu trabalhava no centro médico, eu ia de roupa social, de botão, com cinto combinando com sapato, eu era um ET na Unirio, no curso de teatro, um ET, e eu ia lá para zoar, eu achei. Quando eu descobri a arte, quando eu descobri a verdadeira história da arte, quando transformaram minha cabeça, quando eu falei, meu Deus, é outra coisa, é muito bom. E aí um dia minha mãe, tadinha nada, maravilhosa, falou assim, você tem aula amanhã? Eu falei, tenho. É do quê? Eu estava de férias, né, no último dia. Do quê? Da contabilidade. Tá. Você já comprou o caderno? Eu falei, não, mas na hora do almoço eu compro. Aí ela, você já
pensou que se fosse o do teatro, você já estava me contando a peça que você ia fazer amanhã? Se você estiver fazendo ciências contábeis só por mim, não faça. E eu não fui no dia seguinte para a UF. O que é lindo, né? Você ter a sua própria mãe dando essa motivação. E isso só no terceiro período, tá, galera? Terceiro período da faculdade. Linda. É. Vai, Lancaster. Enfim, falei demais. Não. Realmente, eu fui da Unirio, então eu vi isso aí acontecer também. Sabe? Eu fazia história na Unirio, eu olhava para o lado, prédio de teatro, eu ficava maravilhado. Assim, todos os dias que eu chegava na Unirio, eu agradecia por eu estar fazendo perto do curso de teatro e perto do curso de música, né? Que é uma das minhas paixões. Então eu via aquilo tudo. Lógico, isso aí total. O pessoal escalando a árvore, eu não entendia nada, mas enfim.